Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Woodflow, podcast que traz informações sobre o mercado da madeira, e o podcast Woodflow, que é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br, que conecta aí produtores e compradores de madeira. Se você quiser ficar por dentro das notícias, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, faça seu cadastro lá, acompanhe a gente nas redes sociais e saiba tudo o que está acontecendo, principalmente nesse momento aí que a gente está passando por uma turbulência enorme no nosso mercado aqui do Brasil, e especificamente aí da madeira, que depende tanto das decisões que estão para acontecer. E antes de apresentar aqui os convidados de hoje, eu queria dar um recado aí para vocês, principalmente para você que está na exportação da madeira e que está buscando exportar para a Europa, né? A Europa, como todo mundo sabe, vai pedir a partir de 2026 a documentação em UDR. Você já está pronto aí para atender essa exigência? A gente desenvolveu aqui uma plataforma, o Woodflow Exporter. Você pode conferir lá, woodflowexporter.com. É uma plataforma que foi feita por exportadores para os exportadores brasileiros. Nessa plataforma você consegue cumprir todas as exigências do EUDR de forma muito rápida. Apenas 5 passos aí levam você, a tua indústria, a estar de acordo com a EUDR. Você começa aí cadastrando sua empresa, em seguida faz o registro dos seus fornecedores de matéria-prima, das áreas produtivas, cadastra os seus clientes e o sistema ele vai juntando todas as informações para que em poucos cliques você consiga emitir o relatório UDR e ficar 100% dentro da legalidade que o europeu precisa para comprar a sua madeira. Então fica de olho, quer saber mais, acessa lá woodflowexporter.com. Recado dado, vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje que vão trazer muita informação, principalmente sobre toda essa questão tarifária que a gente tem falado, tem escutado, o que vai afetar, quais são os números aí do nosso mercado, para onde a gente vai, diante de tanta incerteza. Comigo aqui, mais uma vez, Marcelo Bistek, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Marcelo, obrigado aí mais uma vez por estar aqui. Espero que você tenha muitas respostas aí para a nossa turma hoje. Olha, satisfação estar aqui novamente. Meu nome é da SCP e os níveis das perguntas e dos desafios estão só aumentando. Vamos tentar acompanhar e trazer aqui alguns elementos importantes para a discussão. É isso aí. Para ajudar a gente nessa tarefa de esclarecer o que está acontecendo e dar uma visão muito direta do que a indústria tem feito e pode fazer, a gente está recebendo hoje o Guilherme Ransolin, que é CEO da Randa Portas desde 2014. A Randa é uma indústria lá de Bituruna que produz portas, compensados e molduras. E é um grande exportador de madeira e está diretamente ligado aí com as consequências do que a gente vai ver hoje aqui, desse tarifaço e tudo que aconteceu, né? Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Marcelo, muito obrigado, Gustavo e Marcelo, pela oportunidade de estar falando com vocês aqui, representando a indústria do estado do Paraná, e contar um pouquinho, um momento desafiador para nós, um dos piores momentos, até eu brinquei com vocês aí nos bastidores desse programa, mas vai ser um programa muito esclarecedor e trazer grandes novidades aí para os ouvintes. Legal, vamos lá, é isso que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? E começar aqui, Marcelo, então, trazendo os números, né? Nosso primeiro semestre, que foi muito bom até aqui, né? Perfeito, vamos lá. Tem um slide aqui que vai nos auxiliar, né? E estamos justamente num momento de divisão. Gostaríamos que não seja um ponto de inflexão, mas vamos aos números do primeiro semestre. Bem, nós temos aqui, né, nas exportações, selecionando aí os principais produtos da pauta, né, brasileira de exportação. O carro-chefe em termos de volume e valor é o cerrado de pinos, compensado de pinos, né,
E não menos importante, mas uma outra escala em volume, mas quase igual em alguns casos em valor, nós temos móveis, cerrado tropical, moldura, lâminas tropicais, portas e pisos. Em volume, nós tivemos uma grata surpresa, uma tendência até de superação. Aqui nós temos os números de janeiro a junho de 2024, em azul, comparado com 2025, e nota-se, tanto para cerrado quanto compensado, móveis e cerrado tropicais, um aumento nesses primeiros 6 meses do ano. Moldura esteve estável, né, praticamente empatou, o que é bastante favorável, e outros produtos, né, lâminas, portas e pisos, tiveram um pequeno decréscimo, principalmente lâminas e portas de madeira, dentro de uma previsão aí de uma margem de uns 10%, exceto piso, cuja queda chegou a cerca de 40%. Pode seguir com a próxima tabela, em que aqui aparecem os números em volume de exportação, e como se vê, né, cerrado e compensado, os dois já somam mais de quase 3 milhões de metros cúbicos exportados nos primeiros 6 meses. Podemos seguir isso apenas para olharmos a mesma métrica aí em valor, né? Em uma mesma escala, cerrado e compensado despontam, mas devido à agregação de valor alta de móveis, molduras e portas, se vê ali, né, os números bastante favoráveis. Novamente, os 4 primeiros produtos em crescimento nesses primeiros 6 meses, e molduras, portas, lâminas e tropicais e pisos com um ligeiro decréscimo. Mas, dentro da estabilidade, podemos dizer que o primeiro semestre ele superou, com resiliência, com todos os desafios que nós já tivemos, ele superou as expectativas quando começamos o ano. Aqui temos os números, mas crescimentos da ordem de quase 10%, né, em volume. Isso aqui estamos em milhões de dólares para cerrado, compensado, móveis e tropicais. Apenas pegando esses 8 produtos, nós atingimos quase 1,5 bi em 2025, deu 2,2% no agregado em relação ao igual período de 2024. Foi um primeiro semestre muito bom e positivo, né, Guilherme? Vocês lá na indústria sentiram isso aí. Isso mesmo, Gustavo. Realmente foi um semestre muito desafiador para nós e muito positivo, porque o Brasil vinha com uma esperança de crescimento muito grande nos níveis de exportações, e os números mostraram isso para nós, e realmente nós somos muito competitivos até hoje, entendeu? No cenário internacional. A gente estava falando aqui, né, que o ano começou com uma expectativa muito boa, né? Os nossos primeiros episódios aí mostraram todo mundo bastante positivo. Aí, já entrando nessa situação toda de tarifa, a gente teve alguns eventos aí que balançaram um pouco o comércio, né? Lá em fevereiro, a gente teve aquele anúncio de uma possível tarifação de 25%, né? Que seria provavelmente anunciada lá em abril, no famoso Liberation Day. Isso acabou forçando alguma corrida em algumas compras, né, Guilherme? Algumas compras. Queira ou não queira, o Brasil, depois da taxação de 10%, ficou muito visado perante o mercado internacional positivamente, porque, queira ou não queira, a gente estava sendo bem competitiva perante os outros países, principalmente da Ásia, que chegaram a taxações acima de 30%, fez com uma correria aos nossos produtos e fazer novos acordos comerciais para a entrada no nosso produto dentro do mercado americano. E com isso, o Brasil exportou muito, como os números mostraram ali, e depois do 10%, um pouquinho antes, entrou-se uma nova legislação, que seria a seção 232, aonde todos os países do mundo inteiro estavam isentos. Então, fez com que o Brasil conseguisse novos clientes devido aos 10%, mas permanecesse sem pagar o imposto devido à seção 232. Interessante. Então, a gente teve aquele anúncio lá dos 25%, acabou não se concretizando.
ficou em 10%, ficou em 10%, mas sob investigação. alguns produtos, devido a 232, sem tarifa alguma para o mundo inteiro. E o Brasil se enquadrou com isso, com exceção de alguns produtos da moldura, aonde aplica-se um substrato chamado de gesso, que ao mesmo tempo não é gesso, sim uma massa, mas esse estudo não foi concretizado ainda, que tira as características da madeira, e aí esse produto teria que pagar o 10%. Bom, só para a gente recapitular aqui, então, essa investigação 232 é aquela em que os Estados Unidos aponta uma questão de segurança nacional para os produtores deles, né? Chamada de defesa nacional. Defesa nacional. Então, naquela época já, os Estados Unidos começou com essa investigação e o Brasil estava muito bem preparado para se defender, né? Tecnicamente falando, a gente tinha subsídio aqui para ultrapassar essa dificuldade. Né? O Brasil é um grande produtor e as indústrias muito bem organizadas para atender esse mercado americano. O maior consumidor hoje de madeira do mundo é o mercado americano. Várias indústrias de vários segmentos destinados à madeira se organizaram para isso, com certificações, com layouts, com produtos muito bem elaborados, muito bem fabricados para atender aquilo lá. Estava ganhando a cada dia novos mercados. E com essa tarifação de somente 10%, nós ficaria mais competitivo perante os outros países. Isso fez com que clientes americanos ou novos clientes buscassem a indústria brasileira para poder fazer acordos para poder nos atender eles, né? Pois é, a gente saiu ali, né, Marcelo, com esse 10% rindo à toa, né? E o Brasil estava firme, achando que a gente ia ficar nesses 10%, mesmo sob essa investigação aí, dessa seção 232, que é chamada lá da questão da defesa nacional, né? Então o Brasil continuou apostando nesse mercado norte-americano e o próprio americano veio aqui e apostou muito no Brasil, né? Qual o tamanho da dependência do Brasil, dos exportadores de madeira, para esse mercado dos Estados Unidos? Bem, nós temos diferentes situações para diferentes segmentos, né? Mas especificamente nos segmentos madeireiros, nós temos uma alta exposição, né? Isso principalmente para alguns produtos. Quando você fala, por exemplo, em molduras de madeira, né? No caso especificamente de softwood, de pinos, ela é quase que total. Algumas empresas têm uma exposição de 100% aos Estados Unidos, mas considerando a exportação brasileira, ela está na ordem de 97%, 98%, conforme esses últimos anos. Então, tem um ponto de preocupação, né, com relação a esse produto, mas alguns outros também são bastante relevantes. No caso de portas, né, chega a mais de 80%, quase 89%, 90%, né, a exposição brasileira ao mercado americano. E nós temos outros produtos, pisos também, são bastante relevantes, acima de 70%, 80%, tem diferentes tipos de pisos, mas a combinação chega nessa ordem. E quando a gente fala nos principais produtos que a gente trouxe, cerrado de pinos e compensado de pinos, né, nós temos aí mais de 30% ao mercado americano. E daí estamos falando dos maiores volumes e dos maiores valores também. Então, nós temos assim uma dependência bastante grande. Pegando o primeiro semestre aqui, praticamente os principais produtos da pauta, os 10 mais, da pauta de exportação madeireira, né, nós estamos falando quase 50% de exposição aos Estados Unidos. E claro que existem oportunidades, né, outros mercados, mas nós também temos que olhar e analisar como que esses mercados estão. Eles estão compradores, né, pegando, por exemplo, mercado de madeira compensado, né, no caso do cerrado, né, que vai muito para a construção civil, muito vai para a China. Só que a China está patinando já desde alguns anos atrás e não conseguiu equacionar a questão da construção civil, né? Um excedente já de imóveis construídos, o que ela não está tão demandante para novos negócios, né? E no caso do compensado, por exemplo, você tem uma exposição também à Europa. Então existe uma possibilidade de diversificação, mas ela é um pouco mais
complicada, porque você tem daí um bloco inteiro, né? Se você pega todos os países europeus, é praticamente um Estados Unidos em consumo. É bastante significativo, né? Lá na Randa você tem os Estados Unidos como seu principal mercado, né, Guilherme? Hoje a Randa está bem diversificada, então nós estamos hoje há 40 anos no mercado, nós conseguimos fazer uma sinergia muito boa entre as empresas. Nós temos 3 unidades, onde nós conseguimos fabricar porta, principalmente para o mercado doméstico, fabricamos o compensado destinado ao mercado europeu, ao mercado doméstico, ao mercado dos Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores, aonde nós temos certificações para esses mercados. E aí temos uma fábrica totalmente voltada ao mercado americano, que é a fábrica de moldura, que essa é a que mais está sofrendo hoje, que 98% da nossa produção de molduras brasileiras são para esse mercado. É um grande consumidor. A gente saiu então no começo do ano aí positivo. A gente viu muitos países serem taxados aí de forma praticamente impossível de recomeçar. A gente estava só com aquele 10%, estava tudo indo bem, até que a gente recebeu essa notícia aí bombástica, que veio essa tarifa, possível tarifa, né? Que a gente queira ou não acreditar, ela vai ser de 50%. Então, antes de a gente entrar exatamente nesses 50%, queria assim, primeiro, o Guilherme, ouvir de você, esse 50% na tarifa do produto que é exportado lá para hoje, o que o teu cliente fala disso, cara? Você falou com o teu cliente, como é que é a conversa depois de uma notícia dessa? Hoje, na verdade, a especulação está muito grande. A insegurança, acho que a palavra principal é insegurança. Criou-se um momento muito delicado, porque há 30 dias atrás os clientes estavam buscando aumentar a parceria com o Brasil devido a nós só estar sendo tarifado 10% e os outros países de 30% acima. E hoje, com essa insegurança desse anúncio que não virou ainda a tarifa, mas existe o anúncio, tem uma corrida de insegurança. Os clientes acabam segurando, acabam não sabendo se seguem ou não seguem para frente, porque da noite para o dia podem receber produto com 50% mais caro. Como é que isso é repassado na ponta? Ou se vai ser menos, vai ser 25%, vai ser 15%, como é que eles precificam isso? Então, a palavra principal e a busca da indústria hoje é que tenha uma conclusão e nós sabemos a real taxação que vai ser efetivado. Se é 50%, se vai ser 15%, vai ser 10%, vai ser 25%, mas se finalize isso, porque a insegurança é muito grande para a continuidade de qualquer negócio. A insegurança e a incerteza chega a ser pior do que uma taxação aí mais alta, né? Porque ninguém sabe o que fazer e acaba congelando tudo, né? E essa tarifa agora, Marcelo, ela está anunciada aí como 50%. Claramente ela é algo assim político, mas o que está em jogo, né? Eles falaram da abertura da investigação, sessão 3. Explica um pouco para a gente aí, tecnicamente, o que se trata isso aí? Sim, agora uma outra sessão, né? O Guilherme comentou sobre a 232, que esta prossegue, né? Ela tem 270 dias a partir de março para ser concluída. Isso a 232, produtos, né? Que a maioria dos produtos madeireiros. Então, como não tem uma conclusão, é um risco um pouquinho mais para frente. Agora nós temos esse anúncio, né, início 9 de julho, da possível tarifa entrando em vigor nas próximas semanas, 1º de agosto, e ela tem por trás, ele traz esse efeito surpresa, surpreendeu não o setor somente, mas todo o país, né, porque uma taxação não é setorial, ela é em nível nacional. Ela tem elementos inéditos, assim, né, do ponto de vista de tarifa, porque ela, sim, traz esses aspectos comerciais, mas ela traz também uma dimensão política. E esses elementos estão, de certa forma, inseridos nesse novo processo investigatório, da qual o Brasil, especificamente, é o alvo, dentro da chamada Seção 301, que é dentro da Lei do Comércio, né, americano, lá de 1974,
ele é um processo investigativo um pouquinho mais amplo, né? Você comentou a 232 sobre ela focar especificamente na importação pelos Estados Unidos, estar afetando, né, a segurança nacional, a indústria, né, americana. Ela tem diferentes nuances, né? Ela entra em aspectos como propriedade intelectual, a questão digital, né, e de mídias. Ela entra também em aspectos como o próprio etanol, né, que é um ponto aí de discussão, e ela traz alguns vieses, assim, como é o caso da própria corrupção, é um dos termos que foi trazido, né, e a questão também de desmatamento ilegal. Então, traz em uma rodada de investigação muitos elementos que tem, assim, um risco bastante grande de como que esses processos serão conduzidos, né? E não há ainda uma assertividade, né, de como esses elementos podem ser tratados. Nós até conversamos, né, nos bastidores um pouco antes sobre essa regionalização brasileira quanto à questão de desmatamento ilegal. Mas isso será parte ou nós estamos falando como um país, né, como um todo? Então, existem elementos, é muito novo, na verdade, é um processo que mal iniciou, né, não tem um prazo para ser tratado, e precisa, sim, de uma atenção e ações, né, muito focadas, e algo que envolva o setor em si, porque ele estará sendo afetado diretamente, todos os setores nacionais, né, na medida em que é uma tarifa transversal, né, para todos os segmentos, mas o setor florestal, que é o nosso debate aqui, ele tem alguns pontos bastante relevantes quando você regionaliza, né? As regiões brasileiras que exportam, né, as que podem ser mais afetadas. Então, são elementos que ainda estão em discussão e já tem ações que estão sendo tomadas, ou pelo menos mobilizações, pelo menos da parte dos empresários, para um diálogo, um debate mais diretamente com o governo, porque a resposta não é setorial, né, aos Estados Unidos, e sim governamental, em nível federal. Então, há toda uma articulação necessária em nível de país que já foi, acho que, desencadeada aí nas últimas semanas. Pois é, até essa parte aí, tirando um pouco da parte do governo, os empresários já estão se mexendo, né, Guilherme? O que o pessoal tem feito para mostrar que realmente o Brasil, tecnicamente, não precisa de uma tarifa dessa? Primeiramente, eu gostaria então de agradecer publicamente aqui a BINSE, a nossa associação. Eu faço parte da diretoria da BINSE, estou presente. Ontem, domingo, nós trabalhamos, entendeu? Ali trocamos mensagem com os diretores e com a força-tarefa para tentar entender um pouco mais e nós juntos buscar um entendimento em conjunto. A gente contratou um escritório de advocacia renomado em Washington para nos auxiliar, nos dar um horizonte e debater, principalmente a questão da 301, onde o Marcelo bem explicou para vocês, deixou claro que cria-se uma nova insegurança baseada nessa 301, onde eles podem vir a nos prejudicar devido a um desmatamento ilegal que nós não cometemos, principalmente nós empresários, onde nós mexemos com áreas reflorestadas e madeiras, não com madeiras nativas. E saindo dessa 232, caindo a 232, automaticamente nós não conseguimos mais colocar produtos dentro dos Estados Unidos sem tarifa se no dia 1º de agosto entrar os 50%. E aí vai dar realmente uma brecada definitiva nas exportações. Então, é um momento de muita cautela, muita insegurança, mas é um momento de novos estudos, novas oportunidades. A indústria do sul do Brasil é muito forte, principalmente a indústria do Paraná. Hoje, 40% do PIB da exportação destinado do Paraná, do estado do Paraná, é madeira. Então veja quanto o estado vai ser penalizado. Então, governantes do estado do Paraná, a hora de vocês nos darem a mão, nos ajudar, por mais que a gente entenda que isso não é
através de vocês que nós vamos criar um acordo, e sim, no governo nacional. Nós precisamos agora achar maneiras de o Brasil ficar seguro e nós conseguir realmente exportar sem nenhuma tarifa. É uma questão realmente nacional aí, mas sim, os empresários já estão se mexendo para tentar evitar isso aí, né? E a gente estava falando aqui dos números, é muito significativo, né, Marcelo? A questão aqui do sul do país, principalmente, o tanto que é exportado de madeira, a gente está falando de mais de 80%, né? Sim. Você pega os 3 estados, por exemplo, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 40% é Paraná, mas 86% das exportações de produtos madeireiros estão concentradas aqui no sul, né? A indústria madeireira, ela tem essa geolocalização e ela tem, sim, um potencial, uma tarifa dessa, de criar um grande impacto, né, a todos os outros setores da economia, com certeza, né? Tem alguns muito expostos aos Estados Unidos, né? Mas o setor florestal não fica atrás. E realmente, com 50% de exportações aos Estados Unidos, ele é, de longe, o nosso cliente preferencial, né? E isto daí, pelo consumo americano dos diferentes produtos brasileiros, eles têm colocação em diferentes indústrias, falando alto, a indústria da construção civil, que, por si só, ela desde o ano passado já não vinha muito bem, né? Principalmente por uma questão de uma inflação americana e que estava sendo controlada por altas taxas de juros, né? E isso tem um impacto direto na taxa de mortgage hipotecária, né, para empréstimos para novas construções ou para trocar financiamentos de casa. Então ela já estava um pouco abalada, né? E a expectativa do início do ano era de que, pelo menos os ventos, né, mostravam a direção de uma melhoria e muito provavelmente uma redução pelo Fed, né, dessas taxas de juros, né, para diferentes usos no mercado americano, e com isso poder favorecer um pouco mais a exportação. Com apenas, vamos dizer assim, os 10%, né, que os produtos brasileiros estavam sendo exportados e fora, né, não estando dentro da 232, nem tarifa estava tendo, eles estavam, né, pelo menos o Brasil tinha esse diferencial perante outros países. Mas realmente o setor industrial madeireiro ele está mais concentrado no sul do Brasil, né? Quando a gente vê os números, esses números, por exemplo, de exportação, falam alto, porque eles estão falando de produtos, uma cadeia, né, toda já desenvolvida, que vai desde, né, mudas, floresta e as diferentes transformações dentro da cadeia. Agora você também fala de emprego, né? Quando se vê a indústria pegando Paraná, quase 40 mil empregos diretamente só no setor florestal. Então, são fatores muito importantes que não podem ser negligenciados neste momento, né, e depende realmente de uma articulação em nível, né, de setorial para poder trazer esses elementos, a importância, né, foi falado em nível de governo estadual, isso precisa ser encampado, né, para que sejam elementos, né, numéricos e qualitativos também, para serem trazidos numa mesa de decisões, né? Então, o impacto pode ser grande, nós já estamos vendo, inclusive, alguns efeitos antecipados, nem começou ainda a efetiva cobrança, né? Antecipado de cancelamentos de pedidos, né? Redução, né, de compras, esperas e produtos que já estão no porto, né, prontos para serem embarcados, como que ficam, né? Fala-se, né, acho que até a própria BINSE já fez um levantamento de mais de 1.000 containers, né, em movimento nesse exato momento, né, para exportação, ou saindo de portos, e outros tantos em portos brasileiros prontos para exportar. Como que fica isso? Então, são desafios bastante relevantes que precisam ser endereçados aí para frente.
Dá para ver que a coisa, assim, foge das mãos dos empresários, das indústrias, tanto daqui quanto de lá, né? Os compradores, eles também não têm como repassar esses 50%, como você falou, e acabam inviabilizando para eles, né? Fica totalmente inviável, né? Se aumentar 50%, ou como que eles também vão precificar se vai ter os 50%. Então, a mercadoria está muito obscuro hoje. E também não está claro a nova regra, como foi em abril, quando se teve a taxação de 10%, aonde estava claro que era do BL, 7 dias, e daí foi prorrogado para mais 9 dias, algo nesse sentido, que a mercadoria chegava e a partir disso seria sobretaxado. Hoje não tem a clareza ainda, porque isso não virou nenhuma lei. Existe uma especulação por parte do governo americano ameaçando o governo brasileiro em 50%. Então, essa insegurança que é o principal ponto, que ninguém compra, ninguém sabe o que vai acontecer. As regras não estão claras. Pessoas tirando mercadoria de dentro dos navios porque podem chegar lá com 50%. Mas será que no meio do caminho, com a 232 sendo revogada através da 301, também nós não vamos pagar daí os 50%? Será que vai ser 25%? Será que vai ser 10%? Então, essa insegurança é o que ocasiona a incerteza e nenhum comprador acaba comprando a mercadoria do Brasil. Acaba paralisando tudo, né? E aí, lembrando um pouco das experiências de crises anteriores, né? Se a gente falar diretamente aí da madeira, os mais antigos aí vão lembrar lá de 2008, que a gente teve uma crise nos Estados Unidos, Lehman Brothers, toda a questão lá da bolha imobiliária. Foi um impacto terrível para a indústria, mas todo mundo sabia que uma hora ia passar, né? Depois, logo, a gente teve aí, né, um pouquinho mais recente a questão do Covid. O sentimento é muito parecido agora, né? Parece que vai acabar o mundo, que nada mais vai dar certo e que ninguém sabe, né? Essa insegurança traz essa paralisação. Mas passou também e a gente conseguiu se acertar. Nesse momento, a gente também não tem que parar, dar uma respirada e começar a se basear nas questões mais técnicas. Eu acho que a indústria brasileira já está fazendo a lição de casa, principalmente muitos amigos nossos, muitas indústrias, como nós também, demos férias coletivas, vamos parar, vamos analisar, vamos ver um novo cenário, como você mesmo falou, no Covid, todo mundo estava desesperado, como hoje, e se abriu-se um novo mercado para nós e nós conseguimos dar a volta por cima e a indústria foi muito beneficiada, porque o Brasil conseguiu ficar aberto e vendeu muitos produtos e teve muito resultado positivo. Então, como que nós viramos o jogo agora? Então, nós temos que pensar que nós estamos num país tropical, o Brasil é um lugar que mais cresce floresta no mundo. Eu tive a oportunidade de estar 30 dias atrás na Finlândia, árvore 100 anos demora para crescer. Aqui com 15, 16 anos são árvores maduras. Então veja o potencial do nosso país, mas nós precisamos de políticas públicas que nos ajude nesse momento de insegurança, que ajude a indústria a ficar de pé. Como que vai ajudar? Manter o emprego, mantendo os empregos através de uma política pública de incentivo nesse momento de incerteza, para na frente nós dar a volta por cima, porque nós temos um produto principal, que é a matéria-prima que os outros países não têm, que é a floresta que mais cresce no mundo, é o Brasil, entendeu? Por ser um país tropical. E a gente estava falando dessa questão de produtividade, né, Marcelo, do hectare aqui no Brasil, comparado com o próprio Estados Unidos, que é a tendência, né, que se fala lá, proteger as indústrias, incentivar a produção lá. Você deu uns números aí, traz de novo para a gente aqui os números de produção florestal aqui, Brasil comparado com os Estados Unidos, se eles quiserem produzir tudo isso que eles precisam realmente. Sim, é importante lembrar que quando a gente fala da nossa matéria-prima, especificamente o pinus, a origem dele, o pinus que nós utilizamos aqui, Pinus Teda, Elliott, ele é dos Estados Unidos. Então, tem esse aspecto também que eles já estão acostumados em consumir no seu dia a dia, historicamente, o Pinus Teda e Elliott, o mesmo que nós temos aqui. E essa questão da produtividade é importante, você tem crescimentos um pouquinho mais relevantes na parte um pouco mais quente ali, que é no sudeste americano. Ali você chega até a ter plantios florestais.
mas eles não têm a produtividade do sul do Brasil, né? Realmente, estamos falando de décadas para a produção florestal americana. Então, você já começa a comparar, né, do ponto de vista de algumas vantagens que nós temos aqui, principalmente competitivas, assim, que o Brasil tem, porque ele consegue produzir um crescimento, um ritmo de crescimento bem mais elevado. Existem, por exemplo, alguns agentes patógenos, né, que ocorrem naturalmente nas florestas de pinos lá e que não ocorrem aqui, né? Um exemplo, né, a própria ferrugem do pinus, que ela tem um ciclo em algumas espécies nativas lá, e ela, completando o ciclo, ela ataca pinos, né? Nós não temos esses agentes. É o carvalho americano, nós não temos no Brasil, inclusive não é permitido, né, há muito tempo, a importação para plantar aqui, justamente quebra esse ciclo de ataque e nós passamos, né, temos uma alta produtividade por não termos esse tipo de patógeno, apenas como um exemplo. Então existem oportunidades, né, mas não adianta ter a oportunidade, ter o alto crescimento, mas como o Guilherme falou, não ter políticas públicas. Nós podemos ter o potencial gigantesco, mas tem vários aspectos, né, da questão comercial que podem esbarrar e, de repente, não tornar essa vantagem em oportunidade, né? No momento, com uma tarifa dessas, eu acho que é uma questão de muita cautela, né? É uma questão de buscarmos, né, como país, um posicionamento mais assertivo e diplomático, porque os problemas precisam ser encarados de frente. Outros países também sobretaxados nesses últimos meses por outras questões, né, foram para uma mesa de negociação, né, vamos discutir. E parece que, pelo menos do ponto de vista até de recomendações, de associações, federações, a gente tem visto um movimento mais no sentido desse tipo de sugestão. Vamos resolver o problema. Pois é, temos que esquecer o lado político agora, né? E sim o lado comercial. Acho que esse é o principal ponto, né? Exato. Mas o político a gente tá vendo que tá difícil, né? Queira ou não, o nosso governo aí não tá ajudando e ainda fala algumas coisas que até complicam, né? Espalhando aí como se fosse uma reciprocidade, por exemplo, né? Ah, vamos fazer, né, aplicar reciprocidade. Isso aí também vai ser um caos aqui para nós, impactar diretamente a indústria e todo o povo aí, né? Então, você vê como é sério a situação. Então, você que também é do segmento de madeira do mercado doméstico, como é o nosso caso, então, se tiver reciprocidade, nós dependemos de vários mecanismos de produtos que vêm dos Estados Unidos, como, vamos dar um exemplo, fazer a resina. Nós dependemos do formol dos Estados Unidos. Com isso, vai aumentar o preço da matéria-prima, entendeu? E também 50% se tiver reciprocidade. Como é que nós vamos competir num mercado desse? Como é que nós vamos competir com o aumento de $1, como é que nós vamos comprar? Tudo vai virar um problema inflacionário e aí nós vamos ficar fora do mercado. Já está difícil o mercado de um juro muito elevado, a construção civil penalizada, e aí colocando mais sobretaxas em cima de um produto que poderia nos ajudar a ser competitivo na indústria nacional, como é que nós vamos andar para frente? Então, é um momento muito delicado, entendeu? Tem os dois lados da moeda, não é só as indústrias que exportam para os Estados Unidos, e sim as indústrias domésticas que vão sofrer também, e muitas indústrias que exportavam para os Estados Unidos vão vir para o mercado interno tentar, pelo menos, manter-se nesse mercado, porque acreditam que o governo vai mudar, daqui a um tempo o governo aqui, o governo lá, e pode existir uma nova oportunidade, porque se não monta uma indústria também, como o governo americano está tentando incentivar as pessoas a montar indústrias dentro dos Estados Unidos ou tentar outras alternativas. Como é que se monta uma indústria da noite para o dia? Como é que se sai fabricando? Como é que se acerta um processo? Então é muito difícil hoje. E o Brasil, queira ou não queira, estava muito bem organizado quanto às indústrias. Se você pega esse gancho, só pegando os dois produtos de pauta de exportação, o fechamento 2024, que você pega um ano todo, são praticamente 2,5 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, pegando os dois produtos principais,
e 2,5 milhões de madeira compensada. São praticamente 5 milhões de metros cúbicos que, se você taxa esses produtos a 50% e um Brasil não se torna mais competitivo, né? Qual é a capacidade dos Estados Unidos, em primeiro lugar, de mobilizar outros países que produzam, né, para ele, ou do próprio Estados Unidos? Não tem uma indústria instalada e competitiva que produza da noite para o dia 5 milhões de metros cúbicos de produtos já semi-processados, né? Nós falamos, por exemplo, já acho que alguns podcasts atrás, por exemplo, qual que é o teto? O Brasil, por exemplo, ele exporta só esses 2 produtos, 5 milhões de metros cúbicos. Nós podemos dobrar? Não tem floresta para dobrar. Outros países estão na mesma situação. Eles têm um teto para poder ser um substituto, substituir o Brasil no mercado americano. E, do ponto de vista de indústrias americanas, elas não estão instaladas. Os Estados Unidos, por décadas, não investiu numa industrialização como outros países asiáticos. Então, não é um processo rápido em que isso acontece. E ainda que aconteça, a que custo? Porque você pode até montar um parque industrial americano, mas qual será o custo desse produto, né? Nós temos essas vantagens, né? O Guilherme trouxe a questão de produtividade, né? Mesmo custos operacionais, em que nós conseguimos ser muito competitivos e colocar o nosso produto, né, mais competitivo que o próprio americano lá. Se nós sairmos dessa jogada, a que custo chegará para o consumidor final o produto que será feito um dia lá, né? E qualquer custo, né, na ponta, ele tem esse potencial de gerar inflação, né? E hoje o controle inflacionário nos Estados Unidos está muito centrado em um aumento de taxa de juros. Então as coisas estão totalmente encadeadas. Aumento de taxa de juros reduz consumo, né? Pelo menos no mercado imobiliário. Então, assim, os efeitos, né, eles estão só começando a ser pensados, né, o que pode acontecer. Então, tem esse jogo também geográfico, né, dos Estados Unidos conseguir ser autossuficiente, não no curto prazo, né, que nós estamos falando questão de semanas, e a questão também dessas parcerias comerciais, como que elas vão ocorrer, né? Nós podemos, por exemplo, comprar dos produtos que vêm dos Estados Unidos de outros, mas isso no final do dia pode levar a um rearranjo em termos de geografia de comércio, né? E falando um pouco aí que todo mundo, né, muita gente fala, então vamos vender para outro mercado, né? Lá nos Estados Unidos não quer, né? Quem está por dentro sabe que não é assim. Explica um pouco ali como é que é a questão da indústria, né? Vamos vender agora tudo para a Europa, vamos vender para a China. Nem existe esse mercado, né? Isso daí são pessoas desinformadas. Então, o mercado, o maior consumidor de madeira do mundo é os Estados Unidos. Então, hoje, as indústrias, como comentei lá atrás, as indústrias brasileiras foram pensadas para esse mercado. Claro que também para o mercado europeu, mas com fatias menores. Então, o mercado americano puxando, todos os outros mercados melhoram, porque é o maior consumidor, queira ou não queira, o Brasil se programou, fez layouts, organizou, tirou certificações para esse mercado, então nós somos dependentes desse mercado. E o mercado também americano é dependente do brasileiro, como a gente comentou. Então, nós só precisamos acertar e ter clareza de políticas e saber a real taxação, para daí sim nós podermos discutir de igual a igual para eles. E essa insegurança nos deixa totalmente fora do mercado. A gente precisa realmente, urgente, aí, então, de uma ação do governo, né? Tem que realmente sentar para negociar. Não adianta mais ficar nesse bate-boca aí que tá muito claro que não é bom nem para nós, nem para eles. Não, né? Principalmente para nós, empresários. Como é que se freia uma indústria? Como é que você... da noite para o dia, você para milhões de empregos, não tem como. Como é que eles também lá na ponta, como é que eles vão trocar nós, como o Marcelo falou muito bem, como é que se troca toda essa exportação, esse consumo deles? Não é tão simples assim. Então nós precisamos se adequar, nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de um pensamento positivo, de ações públicas,
para nós realmente equalizar nesse momento tão difícil que nós estamos passando na indústria. Como você comentou, em 2008 nós tínhamos uma clareza que logo ia melhorar, ia demorar alguns anos, mas nós ia passar por isso. Mas agora nós não temos clareza. Como que vai ser isso? Será que vai durar o governo inteiro do Trump, essa taxação? Será que vale a pena algum empresário brasileiro ir lá e montar uma indústria nos Estados Unidos? Não temos visões de como seria o mercado daqui para frente. É bastante desafiador, né? E diante de tudo isso, a gente vê uma indústria brasileira aqui bem estruturada, né? A questão de floresta, a questão de maquinário, a questão de tecnologia, as nossas indústrias aqui são de ponta. Você que esteve lá na Europa agora, visitando serraria, o que tem de tão diferente lá e comparado com o Brasil? Hoje nós temos que paralelizar os empresários aí. Algumas indústrias do Brasil estão de igual para igual. A gente brinca que tem indústrias de amigos nossos aí, a própria indústria da Randa, maquinários de ponta que tem qualquer indústria europeia, entendeu? A gente compra muito equipamentos da Europa, usa muito essa tecnologia, então nós brigamos de igual para igual com uma vantagem. A nossa floresta cresce muito mais que a deles, então o custo nosso de produção é muito menor comparado ao custo do mundo, então nos dá muita oportunidade, só que agora com essa taxação tira nós totalmente do mercado. Então eu acredito muito na indústria brasileira, nós precisamos agora somente de uma política pública que nos ajude, nos dê força, que ninguém segura nós temos aí muitas oportunidades na nossa mão. É um período aí difícil, mas se a gente pensar a longo prazo aí, Marcelo, como você falou, não tem como substituir o Brasil, né? Não, nós somos players importantes, nós temos vantagens, né, competitivas muito grandes, isso as décadas, né, de trabalho, né, nosso Pinos, né, ele remonta lá à década de 50, os primeiros plantios, mas 60 e 70 já em larga escala. Nós temos esse parque industrial, né, praticamente todas as cadeias desenvolvidas, né, você vai de produtos, né? O Brasil hoje, né, até estranho pensar que nós exportamos toras, mas para algumas regiões faz sentido e nós estamos exportando desde tora, cavaco, até todos os produtos da cadeia, né, com várias agregações, como a gente até já verificou nos números. Então, existe, né, um parque industrial, existe floresta, existe um conhecimento, né, agregado, existe mão de obra, né, existe uma infraestrutura, né, que por mais que a gente também vê que existem oportunidades de melhorias, ela está instalada, né? Os portos, a gente consegue ainda estar atraindo muitos investimentos em alguns outros segmentos do setor florestal, né? Haja visto as competitividades que estão provadas pelos investimentos no setor de celulose e papel, né? Nós mesmos estamos, né, dando um suporte técnico e estratégico para a instalação de uma das maiores, né, empresas nesse ramo no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil é competitivo, né, do ponto de vista técnico e logístico, de certa forma, e o que precisa é realmente que não tire essa locomotiva do trilho, né? E uma tarifa dessa, ela pode abalar. Por isso que muita clareza, calma, diplomacia, um trabalho bem articulado, né? Ele precisa ser feito. Você falou da questão da retaliação, né? Nesse momento, não parece ser o caminho mais inteligente, né? Essa escalada. Nós estamos num momento muito inicial, né? E todas as cartas estão na mesa, né? E não parece sensato, tendo esse olhar, né, empresarial, as ramificações, a complexidade com relação a emprego, economias locais, né, a cadeias produtivas, né? Você afeta empresas que não exportam, você afeta o produtor florestal, né? Uma fábrica que pare localmente, ela tem um impacto muito grande naquela economia.
e é um impacto, né, social, um impacto econômico. Então, esses pontos de reflexões são muito importantes. E ajudando aqui o Marcelo, acho que o principal são nas pequenas cidades. Vamos dar um exemplo. Uma cidade pequena como Bituruna, olha o impacto que vai ser a parada. Pega outras cidades do Paraná, como Palmas, pega Jaguaraíva, pega Telêmaco Borba, vários polos importantes ali na Vitória, toda essa região sendo impactada por isso. Então nós precisamos agora da ajuda do governo estadual, do Paraná, da ajuda do governo de Santa Catarina, porque vai pegar grandes, um estado como um todo, pequenas cidades, e também o governo do Rio Grande do Sul se unindo para, junto com a FIEP, que já vem fazendo um trabalho aqui, as federações, junto com a nossa associação da BINSE, poder realmente esclarecer isso e mostrar que nós, de maneira alguma, somos uma ameaça para o governo americano, e sim, somos realmente uma condição de ajudar o governo americano a construir novos horizontes. É importante a gente seguir nessa linha aí, falando com o governo, né, do estadual, municipal, né, das cidades menores, federal, né, que é difícil, mas eu acredito que o pessoal vai ter aí um bom senso e realmente começar a trabalhar. Mas saindo um pouco desse campo político ali e a questão dos Estados Unidos, a gente está vendo assim que é uma tendência mundial, né? O protecionismo está muito claro, está todo mundo se protegendo, né? A questão da imigração, produtos. A gente falando um pouco da Europa, no caso específico do compensado, a gente também tem um enorme desafio, né? Que é a questão do antidumping agora, no compensado de pinos. Como é que está esse processo lá, Marcelo? Bem, ele iniciou também há alguns meses. Nós estamos falando aí de um produto em particular, né? E não uma nação e todos os segmentos e setores da economia. É algo que segue nessa investigação, não tem nenhuma decisão ainda no momento. O procedimento, né, o processo está dando sequência entre as partes. Tem partes brasileiras, né, envolvidas diretamente com o compensado, e tem daí essa investigação. É algo que precisará aguardar o momento certo, né, para que tenha uma definição, mas você trouxe, né, a questão da União Europeia, né, mas isso é um ponto, e para esse produto. Mas nós temos que olhar também outras questões macroeconômicas, conjunturais, né? O crescimento, a questão também de taxa de juros, o desenvolvimento de algumas economias, a dependência, né? Você citou também a questão da EUDR, né? Nós também estamos fazendo um trabalho apoiando empresas nesse sentido. Você tem daí, quando se fala de Europa, outras exposições, né? O mercado de pellets, ele é praticamente 100% para a Europa. Então tem daí outros desafios que aparecem, né, e precisarão ser endereçados. E, não querendo voltar a essa questão política, mas dentro dessa questão tarifária, né, e nesses últimos dias e semanas, também se trouxe à tona, e isso daí foge da dimensão apenas dos Estados Unidos, a questão da OTAN, né? Ou seja, um posicionamento brasileiro dentro do cenário internacional que pode ser enquadrado não somente pelos Estados Unidos, mas por outras economias também consumidoras. Então, como caminhar dentro dessas diferentes vertentes que estão aparecendo e com viés tarifário, né, é muito importante. Precisa ser, né, o Brasil precisa ter uma racionalidade, né, os pontos relativos à questão comercial precisam ser endereçados corretamente, e aqui está, né, o Guilherme e a BINSE e as federações que podem auxiliar e já estão auxiliando o governo para enquadrar essas questões, né, mas uma assertividade para lidar com todos esses vieses do que está acontecendo precisa ser vista, né, pelo governo.
É isso lá, o pessoal da BIS está trabalhando forte também nessa defesa, né, Guilherme? Tá, nós fizemos a lição de casa, as indústrias brasileiras, a qual está sendo investigada, conseguiram se sair muito bem, mostrando a seriedade. Nós já vinha pagando uma taxa aí de 7%, entendeu? Mas agora, mostrando a real situação, nós vamos ter condições de conseguir passar por isso sem grandes problemas. Bom, a gente poderia falar muito mais aqui, gente, mas a gente está chegando ao fim do nosso episódio. É muita realmente incerteza e dá para perceber que a questão mesmo é muito geopolítica, né? A gente fala de coisas técnicas, fala como o Brasil é forte na questão florestal, produtos, mas sem uma ação do governo, eu acho que fica difícil a gente ser amigo de qualquer lado, né? A gente tem que escolher os parceiros certos. E eu acho que é isso que a gente precisa apelar aí aos nossos governantes para que realmente façam escolhas pensando nesses parceiros, né? E como sempre, a gente faz um fechamento aqui tentando prever alguma coisa até o fim do ano, né? Vou pedir aí para vocês darem uma ideia do que pode acontecer até o final aí de 2025. Nem vou para falar do ano que vem. Começando com você aí, Marcelo. O que você acha que está por vir aí? Obrigado pelo desafio. Nós estamos num momento que praticamente não dá para prever o final do mês, né? Isso mesmo. Mas é algo assim que criou-se uma dependência muito grande desta circunstância atual, que é a questão tarifária americana, né? Ela ainda não teve início, né? E há até um movimento, né, mobilizado por associações, pela federação, e um dos pleitos passa até, não é nem se haverá ou não, evidentemente que o objetivo seria uma neutralização de uma tarifa dessa, mas tem muitos aspectos em jogo, né, a questão é complexa, mas talvez até um adiamento, isso já seria um ponto relevante. Quando se fala da investigação 232, né, só o início dela e o prazo de 270 dias, ele já criou um adiamento oportuno naquele momento que ainda segue em frente, não com a chegada de uma tarifa no meio do caminho de 50%. Então, é realmente difícil, né? Acho que é uma questão de uma mobilização no momento, né, por parte dos empresários, né, e articuladores em nível executivo, governadores, né, e também em nível federal, manter esse diálogo bastante claro, né, para não ter dúvida sobre os riscos, né, e os impactos possíveis. É uma questão de, na medida do possível, né, trazer a palavra de ordem à diplomacia, né, como a melhor forma de tentar lidar com esse problema. E, é claro, no seu dia a dia, cada empresário, cada empresa, né, cada negócio vai ter que buscar soluções, se preparar para um possível impacto, né, e, eventualmente, até uma tentativa, na medida do possível, de diversificação de mercados, né. O teto, às vezes, pode ser baixo para alguns segmentos, mas é algo que precisa ser trazido. Qual que é, né, a estratégia, né, de crise de curto prazo para poder lidar com empregos, com a produção, né, com negócios, com contratos que estão na mesa. Bastante coisa aí para ser pensada. E vocês, Guilherme, como é que vocês imaginam que vai ser daqui para frente até o final do ano? O que vocês estão planejando lá na Randa? É um momento muito delicado, é um momento de muita insegurança, então, queira ou não queira, a gente também tem investimentos que a gente acredita muito. Eu sou uma pessoa também de querer fazer muitas coisas, entendeu? E nesse momento é um momento de freio de mão, nós temos que pensar, nós temos que reestruturar. É um momento que a indústria está passando não por, nós brincamos, não do portão para dentro, mas sim do portão para fora. Então é um momento de muita cautela nesse momento, novos investimentos ser repensados,
buscando novos mercados, mas não se muda uma indústria da noite para o dia, entendeu? É muito delicado, mas nós temos muitas oportunidades, como eu comentei ali, que nós temos uma das oportunidades que as florestas nossas crescem muito rápido, muito dinamismo, mas em 6 meses como que se faz uma mudança de chave? Não se muda nesse momento. Então é um momento de muita cautela, eu digo assim, cautela, para daí nós pensarmos daqui para frente qual vai ser o melhor passo que nós podemos dar assertivos. Pois é, se eu puder dar aqui meu pitaco, eu acredito que as coisas, né, vão ser bastante complicadas nas próximas semanas, mas diante de toda essa dependência, tanto americana como brasileira, a gente viu, né, no caso, não tem como comparar o nosso comércio com a China, mas eles estão se entendendo, né, foram se entendendo, porque um meio que depende do outro. Então eu vejo o Brasil, principalmente essa questão aí da madeira, é muito dependente um do outro. Eu acredito que a gente vai chegar num acordo e, claro, a gente está vendo essa questão política como um grande fator. Então, se realmente a gente tiver políticos aí que se envolvam nisso, eu acredito que a gente vai sair bem dessa, né? Eu espero que todo mundo pare e pense e resolva, né? Bote realmente aí os governantes para dar um jeito, que agora a gente precisa deles. Bom, queria agradecer a vocês então, mais uma vez. Marcelo, se o pessoal quiser entrar em contato com você aí, quiser saber alguma coisa do mercado, algum número, como que o pessoal te acha? Perfeito. Estamos e permanecemos na SCP antenados com o mercado. Isso aí é a nossa matéria-prima do dia a dia, né? Já há mais de 40 anos nós acompanhamos o mercado com boletins de preços, né? E diálogo continuado com as empresas, né, do setor florestal. E acho que a forma mais direta de nos encontrar é através do nosso website, né? www.scp.com.br, né? Eu acho que nós temos ali os canais de acesso diretamente e eu me coloco nesse segmento à disposição para qualquer diálogo. Beleza. E Guilherme, se o pessoal quiser saber aí, pegar alguma dica, o que fazer com a indústria, como é que fala com você? Não, pode me mandar um e-mail no guilherme@randa.com.br ou se quiser nos seguir no Instagram ou no LinkedIn, Randa Portas Oficial, vai poder nos encontrar e saber um pouquinho mais da nossa história, da nossa empresa. Ver tudo que vocês fizeram, legal, a história é muito incrível de vocês mesmos, quem quiser lá ver o que eles fizeram é incrível. Bom, então queria agradecer você que ficou aqui com a gente até agora, espero que a gente tenha ajudado aí a esclarecer um pouco essa situação, para você se acalmar um pouco aí, respirar diante de tanta incerteza, né, como a gente falou, mas como a gente falou também, isso vai passar e a gente vai chegar num acordo. Obrigado mais uma vez e não esqueça de nos acompanhar aí para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima.